Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, sou consultor Borla em São Paulo. Vamos para a nossa 13ª videoaula do nosso curso de Data Snap. Na aula de hoje, antes de entrar na parte de pedidos, é necessário que vocês entendam a parte de transação. Como é que eu trabalho com transações dentro do Data Snap? Vejo que na nossa aplicação Server, aqui na nossa videoaula, na nossa videoaula de número 13, vocês podem observar que nossa aplicação Server, ela tem um único database, um único componente SQL Connection. E, portanto, esse cara ele é instanciado uma única vez para toda a aplicação. O que acontece? O que acontece é que você compartilha a transação com os outros clientes. E isso não é bom. Por quê? Você pode abrir uma transação no server, por mais rápida que ela seja, dar um rollback durante um processo de um erro, alguma coisa que aconteceu, e aí o teu outro cliente, que não tem nada a ver com a história, vai perder os dados dele. Olha só o que eu estou querendo dizer para vocês. Esse SQL Connection, ele não vai ficar aqui, certo? Ele vai ficar dentro da nossa classe de utilidades. Então, no momento em que a gente chamar essa classe, ela vai gerar uma instância para mim, no momento em que eu estiver executando um método, para que a transação ela fique pertencente à sessão, e não uma transação pertencente à nossa aplicação, ou a toda a aplicação. Uma sessão server, né, que vai servir para todo mundo, não é essa a ideia. Como é que eu posso saber, Renato, se a sessão ela está pertencendo a todo mundo ou não? Veja bem, esse SQL Connect está no app server. Eu vou criar aqui, dentro do nosso DM clientes, ou uma nova classe. Posso criar aqui uma nova classe. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui outro, vou marcar a opção server módulo, vou salvar. Eu vou chamar de DMDB, é o nome desse cara. E eu vou chamar esse cara aqui de DTMDB. Pronto, ó. DTMDB. Observe que ele está dentro de um server módulo. Vou ter 3 métodos aqui dentro. InTransaction. Não vou ter 3, eu vou ter 4. Procedure Start, para abrir uma transação, Commit, Rollback. Pronto, eu criei um server módulo só para isso. O nosso objeto de conexão ele está passado dentro da nossa classe de utilitários. Então aqui dentro eu vou criar uma variável, vou criar aqui alguns métodos. Function InTransaction, para saber se o banco está em transação. Procedure Start, para abrir uma transação. Também método de class, né? Método de class Procedure Commit. E mais um método de class Procedure Rollback. Quando eu perguntar se está em transaction, eu tenho um cara chamado getCon em transaction. Quando eu pedir para abrir uma transação, eu vou usar getCon start. Aí ele vai pedir um transaction desk. Veja, se o meu método é de classe, a minha variável também tem que ser de classe. Então aqui no privado, eu vou criar class var f tran, que é do tipo T, transaction desk. Pronto, isso aqui é o meu tipo de dado. Quando eu der um start agora, esse cara, ponto, transaction isolation level, vai receber read commit. Aqui, ler e gravar. Pronto. Daí agora, como eu já inicializei essa variável, quando eu der um commit, eu vou usar o mesmo tipo de transação que foi aberto, né? E no rollback, também o mesmo tipo, trocando aqui para rollback. Então, o meu método rollback faz isso, o meu método commit faz isso, o método start faz isso e seta o tipo de transação, e o InTransaction verifica se está ou não em transação. E agora aqui na nossa classe, que é o meu result, eu vou ter que adicionar aqui a classe de utilitários, é o teu-tio, e aí eu vou ter um cara chamado, ó, InTransaction. O start, eu vou ter um cara chamado start. O commit, eu vou ter um cara chamado commit.
e o rollback, um cara chamado rollback. Pronto, compilei tudo. Venho para cá. Vou colocar um novo componente, server class. dm-tran. Tá aqui o nome do meu componente. Eventos, getClass. Vou adicionar a nossa unidade. Persistent class recebe tdm db, que é o nome da nossa classe. Vou rodar a nossa aplicação. Desbloqueio. Maravilha, está aí ela. Ó. Vamos abrir uma nova instância aqui do RadStudio para a nossa aplicação cliente. Vamos apontá-la para essa pasta. Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou gerar aqui os métodos, né? Isso aqui não interessa, só me interessa a parte do DB. Esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui é o que me interessa. Então, isso aqui eu vou deletar. E eu vou deixar só o DB Client aqui. O último carinha gerado, ó. Pronto. E aqui eu tenho create. Tenho tudinho feito aqui para minha classe. Vou salvar como o DB Client, que é o nome da minha unidade, .py. Tá aqui ela. E agora aqui no nosso formulário, eu vou colocar uns métodos para controle de transação. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Lá no nosso formulário base, que é o nosso formulário de cadastro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui alguns botões. Certo? Esse botão aqui é o para abrir uma transação. Start. Eu vou deixar o image dele -1. Eu vou deixar esse cara aqui. Tá, vamos colocar aqui em transaction, é o hint dele. Em transaction, esse cara é o start, esse cara é o commit, esse cara é o rollback. Pronto. Aqui são os meus componentes. E o image index desse cara, como isso aqui é só para ilustrar mesmo, tá aqui, eu tenho uns 4 botões, ó, Start, Commit, Rollback. E eu vou dar um Show Component Caption nesse cara. Com uma coisinha meio feia aqui, né? Commit, Rollback, em Transaction. Vamos ver se de repente colocamos o nome correto. Então apago o hint, vamos ter que escrever de novo. Pronto, Start, Commit, Rollback. Aqui é a inclusão, eu vou chamar aqui de Insert, Update, Delete, Select. Pronto. Tá aí a minha classe, o formulário, só para testar mesmo os métodos, porque eu não vou ter que ficar fazendo isso para todas as classes. Na hora que eu vou mandar startar, eu vou copiar o código aqui de uma unidade dessas qualquer. Por exemplo, o clientesForm. No meu clientesForm, ó, observa aqui que os botões já apareceram. Eu vou copiar esse código aqui, ó, de direção. Copiei toda a brincadeira. E nós vamos colocar o código direto aqui no botão. Pronto. TDM. Vamos adicionar a unidade DB Client. Aqui é o nome da classe. Instancio o cara. Eu estou clicando aonde? No Start. Então eu vou chamar o Start. Pronto. Copio toda essa parada aqui. Colo aqui no Commit.
chamo o método commit, colo tudo aqui, chamo o método rollback, e aqui também eu chamo o método inTransaction. If inTransaction, então show message sim, else show message não. Pronto, ficou aqui um negócio bem profissional agora para o nosso sistema. Vamos executar nossa aplicação client. Admin 123, opa, admin, estou conectado ao servidor. Vamos abrir aqui o cadastro de clientes. inTransaction, não. Startei, inTransaction, tá. Commit, não. Startei uma transação, inTransaction, tá. Dei um rollback, tá em transaction, não. Vou dar outro rollback, não tem transação. Vou dar um commit, não tem transação. Então ficou claro essa parte. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na minha aplicação, vou cadastrar o cara Renato Matos. Mas antes de fazer isso, eu vou dar um start. Necessário especificar uma operação. Tudo bem. Incluo e salvo. Tá lá o cara no banco. Daí eu vou dar eu vou dar um rollback nesse cara. Olha só como é que tá a minha transação. Deu um rollback. Posso dar outro? Não posso. Vou cadastrar aqui o meu cliente. Cadê o Renato? Não funcionou, porque eu abri uma transação erroneamente, porque o meu objeto de conexão está dentro do form principal, e daí as inclusões que foram feitas aqui, elas não vão ser salvas até que o commit seja dado. Então, Open Transaction, inclui, Renato Matos, salvar, commit. Fecho, tá lá o cara salvo. Daí, o que aconteceu? Eu abri uma transação e vou abrir uma outra instância da minha aplicação cliente. Ora, se é uma outra instância, deveria ser uma nova transação. Tá lá o Renato. Em transaction. Pô, tá em transaction? Como tá em transaction? Então eu vou dar um rollback aqui. Eu tenho que começar uma nova transação. Tá em transaction? Não. Vou voltar para outra aplicação. Não está em transaction. Então observe que em esses dois caras aqui, duas aplicações clients diferentes, que não tem nada a ver, como elas são session, por mais que elas sejam session, o meu objeto de conexão ele é server. Então eu tenho uma classe singleton rodando no servidor. Então com essa classe singleton rodando no servidor, isso quer dizer que por mais que as aplicações clients elas sejam do tipo session, o teu objeto está sendo compartilhado pelas suas aplicações cliente. Isso vai dar um problema muito grande. Eu posso startar uma transação aqui, startei, vou lá para a minha aplicação, mando inserir um cara chamado Mário Maria, salvei o cara, tá lá o Mário Maria salvo. Daí o cara foi incluído dentro do banco. Como esse cara está incluído no banco, aparentemente ele está salvo, né? Que eu incluí ele aqui, ó, Mário Maria. Fecho a minha aplicação numa boa. E aí, eu vou dar um rollback. Puf, deu um rollback. O cara vai entrar lá no outro sistema para ver o cliente. Cadê o cliente dele? O rollback que eu dei na outra tela ferrou tudo que foi incluído. Por que é que isso aconteceu? Por que é que isso aconteceu? Porque funciona o seguinte. Eu tenho aqui a minha camada server, eu tenho uma barreira, eu tenho N aplicações clients rodando aqui, eu tenho uma aplicação server acessando um banco de dados server. Essa aplicação aqui finalizou e falou o seguinte: abre uma transação. Então aqui ele passou a gravar no log. Então agora a seta está apontando para cá, dizendo log. Tudo vai para log. Aí o cara falou o seguinte: olha, inclui um dado no banco. Esse cara incluiu, esse cara incluiu. Quem abriu a transação foi esse maldito aqui, esse primeira conexão. Daí esses dados passaram a entrar dentro do log e não no banco, porque agora a seta está para log. Aí esse cara falou o seguinte: vou dar um rollback, não me interessa mais não. Na hora que ele deu um rollback, o que é que ele fez? Ele acabou com o log. E o cara pensou que os dados tinham sido gravados. Então o ideal é o seguinte: é que a gente tenha a nossa divisão, a nossa aplicação, o nosso banco, nossos N clientes aqui rodando,
cada cliente com seu controle de transação. Aqui eu tenho os comandos insert, commit, ou intransact, commit, rollback e etc. E esse cara também com os controles de transação dele. Então observe que as transações não vão interferir uma nas outras. Por quê? Porque a conexão que está aqui na aplicação server está sendo aberta por sessão e não mais do tipo singleton. Porque se ela for do tipo singleton, quer dizer que ela é do tipo server. Ou seja, você compartilha aquele objeto com todos os clientes que estão conectados. É como um método de classe. Ele não é por instância. Ele é enquanto a aplicação estiver rodando. Bem, pessoal, como é que a gente vai resolver esse problema? Nas nossas próximas videoaulas, daremos continuidade a essa parte de controle de transação. Iremos resolver esse problema e sim poder entrar na parte de pedidos, que vai envolver trabalhar com transação, porque nós temos que gravar o pedido e gravar os itens de uma única vez. Obrigado a todos, espero que tenham entendido e até a próxima videoaula.